Olá, galerinha do YouTube, aqui é o Eduardo Silva do canal InfoHelp, uma maneira fácil de aprender. Bem, gente, fiquei um tempo sem gravar videoaula, pois a demanda de atividades que eu fazia em outros locais era muito grande, mas agora reservei um tempo para trazer mais algumas videoaulas para vocês, certo? Então nessa volta eu pensei em começar sobre o Firewall do Windows. O que é o Firewall do Windows? E alguns conceitos simples sobre ele, certo, gente? Se vocês ouvirem algum ruído ou barulho, são os vizinhos aqui, e aqui em casa tem alguns cachorros, então ignore esses sons que estão vindo de fora, ok? Então vamos lá. Firewall do Windows, conhecendo. Gente, vamos ler aqui o enunciado. Os sistemas firewall nasceram no final dos anos 80, fruto da necessidade de criar restrições de acesso entre as redes existentes com políticas de segurança no conjunto de protocolo TCP/IP. Então, gente, o surgimento do firewall, ele se baseou nas restrições de acesso entre as redes existentes, ou seja, ele criou uma política de acesso, ou seja, as informações não iam circular livremente, mas sim ia haver um paradigma no meio da circulação, ou seja, uma parede bloqueando. O que é certo passa e o que é errado para nessa parede. Então esse é o conceito de firewall, ou seja, restrições de acesso, que adiante vocês irão entender um pouco melhor. O firewall do Windows é um software utilitário. O que é um software utilitário? É aquele que auxilia no monitoramento e o desempenho do seu computador. São aqueles programas que auxiliam o usuário na hora de otimizar o computador, ou seja, desfragmentadores de discos, limpeza de disco. Um exemplo, o Seclan é um software utilitário. Antivírus é da categoria utilitário, certo, gente? Então, software utilitário são aqueles que ajudam o usuário a manter a segurança do seu computador e otimizá-lo, certo? Então vamos lá, um software utilitário de prevenção que já vem integrado por padrão nos sistemas operacionais Microsoft e Windows. Então, gente, o firewall do Windows, a partir do Windows XP e do Server 2003, começaram a vir integrados nos sistemas operacionais Microsoft e Windows, certo? Bem, gente, como eu tinha dito, incluído pela primeira vez no Windows XP e no Server 2003. Antes do lançamento do Windows XP, Service Pack 2 em 2004 era conhecido como Internet Connecting Firewall, certo, gente? Então, quando o Windows XP foi lançado em 2001, veio um firewall conhecido como Internet Connecting Firewall, ou seja, ele era um pouco limitado e ele era oculto nas configurações de rede. Por isso, muitos usuários não tinham nem ideia que existia esse programa no seu computador e por isso não utilizavam. Mas é uma ferramenta essencial para auxiliar o usuário na prevenção de ataques virtuais de hackers através da internet ou uma rede. Certo, gente? E além do firewall impedir que informações suspeitas entre no seu computador, ele também impede que o seu computador envie arquivos indesejáveis para outros computadores, certo, gente? Então, o firewall ele impede o que entra e impede o que sai, entenderam? Mas isso aí vai depender muito da configuração que você determinar para o seu firewall, ok? Então vamos lá. Aqui é um exemplo simples de uma comunicação sem firewall, ou seja, um computador sem o firewall, certo? Que é errado. Aqui, gente, tem o que um computador com firewall é vulnerável a ataques de hackers ou pessoas mal intencionadas, certo? Então, gente, um computador sem firewall, as informações circulam livremente, sem nenhuma barreira que possa impedir, certo? Tanto da internet para o seu computador ou do seu computador para outros computadores, certo? A circulação de informações ocorre livremente, sem nenhuma restrição, ou seja, torna bastante vulnerável a ataques de hackers ou software mal intencionados, certo?
e com isso seu computador ficará em risco. Por isso é sempre bom ter um firewall bem configurado no seu computador, certo? Então vamos lá. Aqui já é um exemplo de um computador com firewall, ou seja, segurança, gente. Vamos entender como funciona melhor e mais tecnicamente o firewall. Ou seja, aqui está a internet, aqui está o seu computador. E no meio existe uma parede, certo? Então, gente, o firewall funciona como uma parede. Ou seja, as informações que é positiva passam por essa parede. E as informações que são negativas, que representam risco, param na barreira, certo? Batem e voltam. Ou seja, o firewall é um filtro, ele filtra as informações que vêm de outros computadores ou da internet e faz o filtro. O que não apresenta risco passa. O que apresenta risco bate nessa parede e não passa, certo? Então, gente, por exemplo, você está na internet e de repente no seu computador aparece uma mensagem: o firewall impediu determinado programa de inicializar. Ou você permite que esse programa inicialize, ou você bloqueia esse programa, certo? Então o firewall, quando detecta uma ameaça, ele dá uma mensagem para você, alertando que há algo de errado que está prestes a acontecer. Vai depender de você liberar ou não essa ameaça para o seu computador, certo? Então, sempre que você receber a mensagem, não ignore, procure conhecer o que você está baixando, certo? Então vamos lá. Quando o Windows XP foi originalmente lançado em outubro de 2001, foi incluído um firewall limitado chamado Internet Connect. Isso aqui foi o que eu falei, certo? Então eu vou pular. Bem, gente, o que fez mudar de Internet Connect para firewall do Windows? Ou seja, em meados de 2003, o Home Blaster atacou um grande número de computadores com o Microsoft Windows instalado, tirando vantagem das falhas de segurança presentes no Windows. Alguns meses depois, o Home Cessa fez algo semelhante. Ou seja, o Home Blaster e o Home Cessa eram dois malware que se multiplicavam facilmente e em 2003 atingiram uma enorme quantidade de computadores. E com isso, a Microsoft recebeu várias críticas sobre determinada segurança, ou seja, não havia segurança. E o que foi que a Microsoft fez para reverter esta situação? Lançou o Windows XP com uma atualização chamada Service Pack 2. E nessa atualização, o firewall deixou de ser Internet Connect e passou a se chamar firewall do Windows que conhecemos hoje. Certo, gente? Então, gente, a Microsoft melhorou a interface gráfica do firewall e tornou mais visível para o usuário ter noção que existe o firewall no computador, certo? Usar um firewall é como trancar a porta da frente da sua casa. Ele ajuda a manter os intrusos, neste caso hacker e software mal intencionados, do lado de fora. É isso aí que eu falei para vocês, gente. Ele filtra e mantém o que é errado do lado de fora e o que é certo passa. Certo? No Windows 7 ele já vem configurado com determinada configuração, mas cabe a você, de acordo com suas necessidades, configurar o seu firewall, certo? Então, gente, aqui é o firewall que nós conhecemos hoje. O firewall do Windows que conhecemos hoje, que vem no Windows 7, Windows 8, ok? Aqui é um ambiente gráfico dele. Para acessar ele, basta ir no menu iniciar, na caixa de pesquisa, escrever firewall do Windows, ou em painel de controle, sistema de segurança e firewall do Windows, certo? E executar. E executar. Aqui tem as configurações dele. Aqui você pode permitir quais programas se comunicam, quais programas podem se comunicar com o computador. Aqui você faz algumas alterações de notificações, ou seja, aquelas notificações que aparecem para você. Aqui você ativa ou desativa o firewall. Desativar o firewall pode ser um erro gravíssimo, tornando seu computador vulnerável a ataques, certo? Aqui você restaura os padrões do firewall se você tiver feito alguma configuração.
e quiser voltar atrás, você restaura os padrões. E aqui são configurações mais avançadas para aquelas pessoas que já têm um conhecimento a mais em configuração, certo? Então a configuração do meu computador é o que? A minha rede de casa, redes em casa ou no trabalho que você conhece e confia nos dispositivos na rede. Ou seja, o meu firewall está ativado e ele está bloqueando todas as conexões, incluindo os programas na lista de programas permitidos. Aqui você seleciona os programas que podem ou não se comunicar com o firewall do Windows, certo? Aqui é o nome da minha rede e aqui eu botei para avisar-me quando o firewall do Windows bloquear um programa novo. Então, se o firewall bloquear algum programa, ele vai me dar um alerta, certo? É simples, gente. Vamos pular isso aqui. E se você se preocupa com a segurança do seu computador, mas não sabe mexer no firewall, baixe esse softwarezinho aqui, o Firewall Control. Ele é um pequeno software que facilita para o usuário na hora da configuração, ou seja, você faz o download desse aplicativozinho e instala no seu computador. Ele não traz risco e com apenas 2 cliques você determina uma configuração. Não necessita sair clicando em vários locais, certo? Com 2 cliques você escolhe uma configuração. É um software leve, 312K, compatível com as versões mais atuais do Windows, atualizado em 3 de 6 de 2014 e é desenvolvido pela Bindsoft. Tem 11.441 downloads, 5 votos e meio no baixa aqui, então mostra que é um programa que muitos usuários usam e recomendo para vocês que não gostam de estar mexendo no firewall. Após você ter instalado, vai aparecer essa janela. E quando aparecer essa janela, você vem aqui na área de notificações, vai aparecer esse íconezinho. Você clica com o botão direito, Profile, e aqui você determina qual nível de configuração que você quer. Not Filtering, ele desativa o firewall do seu computador, que não é nem um pouco recomendado. Low Filtering é a que já vem padrão no seu computador. E a Medium Filtering, essa aqui já começa a bloquear algumas coisas. Ela é um pouco mais pesada, então ela já começa a bloquear determinadas comunicações. E a High Filtering bloqueia todas as conexões do seu computador, ou seja, se você está numa rede Wi-Fi em um restaurante e você está com suspeita de que alguém quer invadir seu computador, você bota Medium Filtering ou High Filtering e ele irá impedir que outras pessoas se comuniquem com você, certo? E mostrará a mensagem para você. Então esse programa é mais para aquelas pessoas que não gostam de sair mexendo nas configurações do firewall. E com 2 cliques você determina a configuração. Recomendo para vocês, quando estiver em locais públicos, deixar em Medium Filtering ou em High Filtering. Essa aqui, quando você estiver na sua casa, você pode usar normal, se você não tiver desconfiança, que essa aqui é a padrão. Então, mas eu recomendo a Medium Filtering, certo, gente? Então, gente, o firewall do Windows, ele não é um antivírus, ele trabalha em conjunto com o antivírus, certo? Então, para sua segurança, tenha um bom antivírus. Recomendo o Avast ou Norton. Norton é pago, mas em compensação traz segurança para seu computador. Já se você quer uma licença grátis, baixe um Avast. No canal do InfoHelp tem uma videoaula falando sobre o Avast, só você pesquisar lá, certo? Então, tenha um antivírus instalado e atualizado e o seu firewall bem configurado. Assim você minimizará riscos de ataques virtuais, certo, gente? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então até a próxima, gente. Se puderem ajudar, dá um like aí. Dúvidas, deixem no comentário, certo? Qualquer problema, comentários, ok? Espero que tenham gostado.